pai, abra sua Bíblia junto comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 36. Alguns anos atrás, aqui na igreja, nós começamos a fazer uma avaliação de nós mesmos. Nós tínhamos propósitos, objetivos, metas. E nós começávamos com muita dificuldade, enxergávamos com muita dificuldade alcançar esses objetivos. Começamos então a fazer uma avaliação muito particular nossa. Tem até uma série de sermões, alguns anos atrás, não sei datar especificamente, se 4 ou 5 anos, que na pasta que tem os sermões, tem lá fechar para balanço. É uma brincadeira que eu fiz no sentido para entender o que eu queria fazer naqueles estudos que eu ia fazer com a igreja. Então nós ficamos cerca de dois meses aproximadamente estudando nós mesmos, avaliando a nós mesmos. Não a igreja de uma maneira genérica, a igreja de Água Fria, a igreja que nós congregávamos. E nós começamos a avaliar a cultura da igreja. Começamos a perceber, olhe para cá, que a cultura da igreja, ela tinha se estabelecido dentro de alguns princípios que nos deram muito conforto no sentido religioso, mas que não conseguia mais nos levar além daquilo que nós já tínhamos alcançado. A cultura da igreja é a forma de ser igreja, é como nós imaginamos ser igreja, é a nossa reação automática, instantânea, às coisas que acontecem na igreja. São as músicas que nós cantamos, são as pregações, o layout da igreja, a forma como nós cultuamos, a liturgia da igreja, os nossos princípios, os nossos valores, os nossos hábitos e, por fim, o nosso padrão de comportamento. Tudo isso é cultura. Então nós começamos a olhar que nós estávamos muito focados dentro de uma cultura de estereótipo, a cultura do parecer. E isso fazia com que questões religiosas ocupassem muito espaço da nossa agenda. Então nós começamos a avaliar o que nós estávamos fazendo como igreja para tentar entender o motivo pelo qual nós estávamos sofrendo algumas coisas. Olhe para cá, nós quando nos reuníamos em reuniões de departamento, nós íamos escolher a liderança daquele departamento. Aí a gente dizia assim, a líder do departamento vai ser fulana. Não, pastor, pelo amor de Deus, eu não. Então, ponto, se não vai ser fulana, vai ser fulana. Pastor, pelo amor de Deus, eu não. Então vai ser cicrana. Pastor, cicrana não veio. Vem para cicrana, por que você não veio? Porque eu sabia que se eu viesse, talvez o senhor me botasse para liderar. Havia uma crise de liderança. Essa crise de liderança gerou outra crise, o sobrecarrego de atividades em uma pessoa. Então nós tínhamos uma pessoa fazendo 10 coisas. Líder de jovens, líder de evangelismo, líder dos diáconos, líder do louvor, líder de volta para casa, líder do... Ele tinha mais cargos que algumas pessoas. Então nós começamos a perceber, por exemplo, que esses líderes cansavam e não queriam mais liderar, e alguns nem mais vinham para a igreja, se afastavam. Toda essa cultura de não crescimento espiritual, de não desenvolvimento espiritual. Quando nós, por exemplo, entramos na pandemia, olhe para cá, cerca de 1/3 da igreja não voltou da pandemia. Significa que para cada 3 crentes que estavam na igreja, um não voltou mais. Não sabia fazer, não tinha uma vida devocional em casa, ele não orava, ele não lia a Bíblia, ele não desenvolveu espiritualmente. Então nós começamos a olhar para essas questões que eram sintomas pontuais do que estava acontecendo no nosso meio, olhe para cá, que causava desconforto em nós, e nós começamos a fazer uma análise de como resolver o problema. Qual remédio nós vamos aplicar? Nós nos reunimos aqui na culminância de começar a aplicar alguns remédios pontuais, porque nós precisávamos que a membresia amadurecesse, nós precisávamos criar métodos e processos de discipulado para os membros amadurecerem, nós precisávamos criar métodos e processos para que líderes surgissem, novos líderes surgissem. Eu escutei uma vez, lá no comecinho,
de um irmão dizendo: pastor, a nossa liderança é como botijão de gás. Como assim botijão de gás? Você só troca a roupinha dele, mas basicamente é a mesma coisa. Quando você troca botijão de gás, você troca um por outro, a mesma coisa. Então nós precisávamos gerar líder. Acontecia o quê? O líder e o segundo líder no ano, o líder e o segundo líder no outro ano, e havia esse revezamento. Então tudo isso causava um emperramento do desenvolvimento da igreja. Então nós começamos a trabalhar, quando falo nós, ministério e liderança, num processo que nós denominamos ciclo do discipulado. O que foi que nós enxergamos? Nós enxergamos que a estratégia de Jesus para o desenvolvimento da igreja cristã é um desenvolvimento num ciclo. Olhe para cá. Esse ciclo ele é composto por 3 etapas. A primeira etapa do ciclo é converter. A pessoa tem que se converter. Quando Jesus chama Pedro, ele diz: Pedro, vem que eu vou fazer você pescador de homens. Pedro abandona as redes e o barco e segue Jesus. Quando Jesus chama Mateus, que está na coletoria, diz: vem, segue-me, ele simplesmente levanta e vai. Todas essas pessoas, como por exemplo, Zaqueu: Senhor, hoje restituo 4 vezes mais se eu trapaceei. Senhor, não vou trapacear mais. Olhe para cá. A primeira etapa, Jesus também fala em João, no capítulo 3, a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Então, a primeira etapa era conversão, a segunda etapa é amadurecimento, ou seja, essa fé que nós recebemos, ela não pode ficar estagnada dentro na mesma dimensão que tinha quando nós nos convertemos. Então, daqui a passado um ano, você não pode ter a mesma maturidade espiritual que você tem hoje. Você não pode ter a mesma maturidade espiritual que tinha quando se converteu. Então, esse processo de amadurecimento culmina no cumprimento desse ciclo, no terceiro ciclo do discipulado, que é o ato de replicar, que é o ato de compartilhar. O CEPAL fez uma pesquisa e disse que para cada 10 crentes no Brasil, para cada 10 cristãos que existiam no Brasil, apenas 3 convidavam pessoas, parentes e amigos para vir à igreja. De cada 10, apenas 3 chamavam. Então tem 7 nesse universo, percentualmente, de cristãos que nunca chamaram, ou que não chamaram mais, ou não chamam mais, convidam mais pessoas para vir à igreja. Se essa estatística estiver certa, aqui na igreja hoje, 70% desse plenário não convida seus amigos e parentes para vir à igreja, e provavelmente você está dentro desse percentual. É um número assustador, porque mostra que a nossa fé deixou de ser uma fé orgânica e que se tornou uma fé institucional. Essa fé institucional, ela desemboca num pensamento de que para mim só é necessário eu estar na igreja no domingo, cumprir a minha meta de assistir um culto semanalmente e depois sigo a minha vida como se nada existisse ou como se igreja não existisse. Existem pessoas que só abrem a Bíblia no dia de domingo. Elas vêm para a igreja, abrem a Bíblia, elas voltam para casa, colocam a Bíblia e elas esquecem aquele livro ali, ele não aparece mais. O que foi que isso aconteceu? Olhe para cá. Você conhece alguém assim? Diga amém. Oh, que amém tímido. Eu vou melhorar a pergunta. Você é assim? Diga amém. Ui, ai, doeu aqui. Mas não se assuste, isso é uma cultura. Quando isso se torna cultura, se torna, na verdade, algo inconsciente que você faz. Então, inconscientemente, você absorveu a ideia de que ser membro era suficiente. Você entendeu errado, por exemplo, alguns ciclos culturalmente? Olhe para cá. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Isso é só uma introdução, viu? Você entendeu errado culturalmente, por exemplo, o ciclo da conversão. Quando nós nos batizamos, quando saímos da água e nós fazemos assim, ufa, me batizei. Dando a percepção errada que o batismo é o fim de um ciclo, quando na verdade o batismo é o início de um ciclo. Quando nós chegamos ao final do ano, veja como a nossa mente nos trai. Quando a gente chega no final do ano, você está chegando agora no final do ano, se arrastando, cansado, já entrando na reserva. Se for assim com você, diga amém. Aí quando vira janeiro, você estufa o peito, estou bem, eu descansei. Mas o que foi que mudou? Mas não é assim? É ou não é? Estou com a corda toda.
2 de janeiro, estou com a corda toda, agora é comigo. Esse ano eu vou emagrecer 15 quilos. Esse ano, aleluia, eu vou para o retiro de casais. Esse ano eu não vou usar camisa UV no retiro de casais, porque camisa UV não é para proteger do sol, não. Camisa UV é para esconder outra coisa. Então, estou agora com a corda toda no mês de janeiro. O que foi que mudou? Nada, só sua mente. Só sua mente. Então, esse ciclo discipulado, ele precisava ser executado. Então, nós começamos a trabalhar esse ciclo de discipulado. Nós começamos a trabalhar em questões básicas da igreja. Nós não podíamos mudar o rio inteiro. Nós precisávamos mudar só a nascente do rio. Como as coisas funcionam para que automaticamente a cultura da igreja fosse sendo transformada. Quem está me entendendo diz amém. E eu estava um dia em oração, creia nisso. Isso aqui é para crente, amém? Isso aqui é para crente. Eu estava orando um dia, Senhor, fale comigo. O que é que está acontecendo? Me mostre como então, se o Senhor está nos mostrando que nós estamos com essa dificuldade, mostre como nós vamos agir, mostre como nós vamos trabalhar, mostre para nós como é que nós vamos fazer. E o Senhor, em oração, o Senhor me mostrou um grande rio. Eu nunca estive na Amazônia, mas eu vi um rio como o rio caudaloso, barrento como o rio Amazonas. Um rio com muita água rolando. Só que esse rio, o Senhor me mostrava, aos poucos o seu leito ia diminuindo. Quem está comigo diz amém. Amém. Aos poucos ia diminuindo. Não fique triste não, se alegre. O leito do rio ia diminuindo. E o Senhor me mostrava, o rio está secando. Eu disse, como é que a gente faz para encher o rio? Não tinha como encher um rio. Como é que se enche o rio? O rio é muito caudaloso. Então eu andava mais alguns metros nesse momento de oração que eu estava e começava então a ter afluentes nesse rio. O que são afluentes? São rios pequenos que vão alimentar o rio. Quando esses afluentes começavam a entrar no rio, o Senhor me mostrava que o rio começava a ficar caudaloso de novo. E eu pedi ao Senhor, então me mostra o que é que está nessa ideia desse rio. O rio, olhe para cá, o rio caudaloso é a igreja, o Senhor falou. E a igreja não tem processos de discipulado para inserir pessoas nesse rio. Foi então que eu comecei a observar a nós mesmos de dentro para fora. E comecei a olhar, por exemplo, como é que nós discipulamos as pessoas. Nós não discipulávamos integralmente as pessoas. As pessoas se convertiam, talvez você tenha passado por esse processo como eu passei. As pessoas se convertiam, nós passávamos 6 meses no discipulado e nós pegávamos essa pessoa, colocávamos ela num departamento ou, se por obra do destino ela quisesse ficar na igreja, ela se perdia. Muitas vezes, algumas pessoas deixavam de frequentar a igreja e a gente nem sabia que ela tinha desviado. Então, os processos de discipulado foram os processos que, junto com o ministério, junto com a liderança, junto com alguns pastores que não estão mais conosco, como o pastor Diego, como o pastor Cláudio, nós começamos a criar a ideia de processos que alimentassem esse rio. Olhe para cá. Então veio o grupo de vida, veio o Edificai e veio os processos nos ministérios. Nós temos um ideal, nós não conseguimos 100%, mas nós temos um trabalho no grupo de louvor para pegar a criança desde a mais tenra infância, aprendendo a tocar um instrumento, passando como adolescente, se tornando adulto, até chegar na idade madura musicalmente. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso projeto. Olhe para cá, isso é um afluente que desemboca alimentando o rio. Quem está me entendendo diz amém. A gente tem hoje nos grupos equipes de discipulado e acolhimento. Alguém se converte, o acolhimento coloca de lado, já começa a caminhar com aquela pessoa, o acolhimento passa essa pessoa para a equipe de batismo, a equipe de batismo já coloca ela dentro de um GV, essa pessoa desde que se converte até amadurecer, ela sempre vai ter alguém acompanhando ela. Isso são ciclos, você está me entendendo? Diga amém. Então, nós trabalhamos exaustivamente, cerca de 3 anos, exaustivamente, no processo de amadurecimento da igreja. E você talvez nem percebesse que nós estávamos trabalhando o seu amadurecimento. Estávamos trabalhando o seu amadurecimento nos grupos de vida, estávamos trabalhando o seu amadurecimento nos edificais. Em tudo que nós fazíamos, nós começamos a ser intencionais, começamos a fazer as coisas com uma intenção de tornar você mais maduro. E fomos enchendo você, até que você tivesse maturidade suficiente para agora poder transbordar. Quem me entendeu diz amém. Glória a Deus. Esse transbordar é a última etapa do ciclo do discipulado. É compartilhar. É desafiar você a compartilhar. E nós começamos um desafio já
nesse último trimestre, que nós estamos trabalhando com faca nos dentes no grupo de vida, com toda a intensidade nos edificais e nos grupos de vida e nos discipulados individuais, para que a partir de janeiro do ano que vem, a Igreja de Água Fria inicie na prática a terceira etapa do ciclo do discipulado, que é cada membro da igreja ganhar e discipular uma pessoa para Jesus. Você entendeu o que eu falei? Cada membro ganhar e discipular uma pessoa. Isso não é um projeto, é uma mudança de conceito. É uma mudança de cultura de ser igreja. E aí eu quero trabalhar isso com os irmãos nessa noite. O que nós vamos compartilhar nos grupos de vida essa semana, que fortunadamente os jovens já compartilharam ontem no grupo de vida da juventude. Eles largam na frente da gente, sempre tem a lição antes de nós. Então a juventude estudou isso ontem, mas todos os GVs vão estudar isso essa semana. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 9, a partir do verso de número 36. Foi 20 minutos na introdução. Ufa! Mas pelo menos eu não estou fazendo como louvor, né? E quando a gente ia engatar uma música, eles mudavam a música. E quando a gente ia bater palma para cantar uma música, ele descompensava e ia para outra música. Eu fiquei com medo de cantar, fiquei cantando e olhando para a boca de Tiago assim, para ver se ele... Você achou Atos 9, 36? Diga amém. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava lá, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou, foi ter com eles. Levaram ao quarto andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando, mostravam-lhes a túnica e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Primeiro, eu queria desconstruir um conceito que inconscientemente está arraigado na sua mente. Quando nós começamos a ideia do discipulado, quando nós falamos palavras como proclamar, discipular, evangelizar, o nosso imaginário prega algumas peças em nós. A primeira coisa que o nosso imaginário prega é que essas ações, elas são ações específicas para pessoas altamente qualificadas. Quando nós falamos em proclamar, nós automaticamente imaginamos uma pessoa com o microfone na mão, um púlpito em sua frente, pregando em praça pública ou pregando em um local público. Quando nós falamos discipular, nós imaginamos de pronto conceitos teológicos, perguntas difíceis de se responder, pastores e presbíteros ensinando. Como eu já ouvi algumas vezes, discipular é um dom. Eu quero que você me prove nas cartas apostólicas onde discipular é um dom. Não existe esse dom. Discipular não é um dom, discipular é um dever. Quando você escuta, por exemplo, palavras no sentido de cuidado, acolhimento, você sempre vai ligar essas coisas, esses elementos, a pessoas específicas, a grupos específicos de liderança. E esses grupos específicos de liderança são imagens inatingíveis para você. Olhe para cá. Porque inconscientemente, nós sempre criamos padrões e nos comparamos a esses padrões. Eu vou provar isso para você. Quando nós falamos, por exemplo, quando nós estabelecemos o conceito de que alguém é bonito ou feio,
Nós estamos estabelecendo esse padrão baseado num padrão inconsciente que nós temos. Se eu digo que fulano é feio, eu tenho um padrão de beleza inconscientemente na minha mente. Quem está me entendendo diz amém. Se eu digo fulano é bonita, ora, se fulano é bonita, eu tenho um padrão de beleza e eu estou comparando fulana ao meu padrão de beleza inconscientemente que eu estou guardando. Da mesma forma, quando eu digo eu jamais vou discipular, é porque inconscientemente você tem na sua mente um padrão de alguém mais qualificado no sentido da espiritualidade. Quando você fala, você vai pregar, você diz, eu não vou pregar nunca, porque ou você compara na sua mente o pastor da igreja, um presbítero Júnior, um presbítero Misael, inconscientemente você diz assim, eu jamais vou pregar. Você não está falando que você não tem condições, você está comparando-se com outra pessoa. Quem está me entendendo aí, diz amém. Essa comparação faz com que você caia no seu sentido de querer fazer as coisas. Mas nunca foi assim. Nunca foi dessa maneira. O processo que Deus estabeleceu através de Jesus, olhe para cá, quando Ele institui a igreja, e a partir daquele momento a igreja começa a se multiplicar sobre a terra, é um processo simples de proclamação, que nós chamamos proclamação democrática. O que significa isso? Significa que todos nós temos a capacidade, mais que isso, nós temos o dever de compartilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas. O texto que está diante de nós é uma prova muito clara. Lucas, escrevendo o livro de Atos, chama Dorcas de discípula. Você prestou atenção? Havia uma discípula chamada Dorcas. Dorcas, ela não tinha nenhuma habilidade específica no ato de proclamar com suas palavras. Não se fala que ela era eloquente. Não se fala que ela liderava um grande grupo de pessoas. Não se fala que ela tinha habilidades inúmeras a despeito de qualquer coisa. O texto diz que ela costurava túnicas e servia às viúvas que habitavam naquele lugar. Quem está me entendendo diz amém. Quando você olha, por exemplo, para o maior genocídio que Israel se livrou, está escrito no livro de Esther. Ali o texto diz que o rei, enganado por um bajulador, decreta o genocídio do povo judeu. E ali o texto diz que Esther, mobilizando-se dentro das suas características, faz com que o seu povo não seja exterminado da face da terra, sem sacar a espada, sem subir num cavalo, sem participar de uma guerra. Esther foi extremamente essencial, fundamental, foi a ferramenta de libertação de Israel naquela situação, sem utilizar uma arma sequer, porque Esther entendia que precisava usar apenas as características que ela tinha. Você me entende? Diga amém. Então, dentro disso, cada um de nós, cada elemento, cada pessoa já é qualificada por Deus para proclamar a mensagem do Evangelho, para compartilhar a mensagem do Evangelho e levar alguém para Cristo, dando os primeiros passos dessa pessoa com Jesus. Qualquer crente maduro, ele tem a capacidade de, em si mesmo, levar alguém para Jesus e dar os primeiros passos dessa pessoa com Jesus. Se você entende assim, diga amém. Mas nós nos comparamos e isso é que causa o travamento do desenvolvimento. A palavra do Senhor fala em 1 Samuel, no capítulo de número 16, a partir do verso de número 6, que o gigante Golias está para ser confrontado por Davi. Davi se levanta no meio do meio daquela batalha e diz aos soldados que quer enfrentar Golias. Saul, por sua vez, permite que aquele menino, aquele adolescente, vá para a batalha, vá para o campo de batalha. Mas Saul, olhe para cá, Saul pega a sua armadura, Saul pega a sua couraça, Saul pega a sua espada e veste Davi com a sua armadura. Saul era um homem corpulento, era um guerreiro experimentado. Davi era um adolescente. Então, mesmo que a ferramenta que Saul tinha fosse útil, Davi não tinha habilidade para utilizar. O que eu quero dizer com isso? Nem todos nós pregaremos de microfone, nem todos nós teremos proclamando no meio da rua, mas todos nós temos uma característica dada por Deus que é fundamental para o desenvolvimento do Evangelho e a proclamação junto às pessoas com quem nós amamos. Quem está me entendendo diz amém. Porque se nós dissermos que não temos o que é necessário para compartilhar o Evangelho, nós esvaziamos a soberania de Deus. Porque foi Deus quem nos fez do jeito que nós somos.
Foi Deus quem nos criou exatamente dessa maneira, com nossa forma de ser, com nossa forma de falar, com nossa forma de pensar. Eu não estou eliminando a nossa necessidade de amadurecer. Veja, entenda, para compartilhar você tem que amadurecer. Mas se você está há 5, 6 anos na igreja e não amadureceu, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque é preciso entender esse processo de amadurecimento, porque, olhe para cá, é exatamente a diferença dessas características que nos completam e nos fazem ser eficientes. Eu sou uma tragédia lidando com crianças. Thaisa já se dá bem. Eu fico impressionado como meus meninos cresceram bem, porque eu não sei, eu já falei, eu não sei coisa. Eu não sei disso não. A primeira vez que eu fui falar sobre Papai Noel para o meu filho, eu disse, como foi? Papai Noel? Papai Noel caiu do trenó, morreu e quebrou o pescoço. Acabou. Foi assim. Está ali ele, está com 19 anos, está vivo, sobreviveu. Essas brincadeiras de chute, luta. Nunca me esqueci. Ia para o espinho lá na igreja, ia para o espinho, tem um espinho na igreja de Mossoró. Ia para o espinho, não vá não. Ia para o espinho, não vá não. Ia para o espinho, vá. Se furou no espinho, veio com a mão cheia de espinho. Eu não disse que você não fosse? Mas Thaís sabe, tem a forma de fazer. Eu tenho uma dificuldade enorme com o público feminino. Eliane tem essa facilidade. Eliane não precisa ter a mesma eloquência que eu tenho. Eliane só precisa potencializar as habilidades que Deus já deu a ela. O problema é que nós queremos nos comparar a outras pessoas ou queremos ocupar lugares e achamos que esses lugares são lugares de destaque. E eu não lhe julgo, não. Eu fazia a mesma coisa. Eu fazia de tudo para tocar um instrumento. Lembra? Eu já falei isso para os irmãos. Eu já tive baixo, eu já tive guitarra, eu já tive violão, eu já tive teclado. Eu só nunca tive paciência para aprender a tocar. Então eu chego aqui hoje, eu vejo os meninos tocando com habilidade lá no braço do baixo. Aí eu acho bonito. Eu disse, não, eu quero baixo para tocar. Eu quero tocar no baixo. Eu não sei. Não, mas eu vou me especializar. Não tem para quê. Deus me chamou numa área específica. Eu tenho habilidades em outra área. Eu vou potencializar o que eu sei fazer. Dorcas tinha uma agulha, uma tesoura e apenas algumas linhas. E o texto diz que Pedro teve que sair de onde estava para ir até no lugar, porque mandaram chamar um dos apóstolos mais conhecidos da época, porque ela estava precisando de ajuda. Quando você potencializa o que você tem de melhor, você é eficiente na proclamação da palavra. Um dos maiores, ou se não o maior missionário vivo que nós temos, prega 10 ou 15 minutos de púlpito. A maior eficiência do missionário Rui Barbosa Valim é no seu evangelismo pessoal, no seu traquejo com as pessoas, mas ele não tem tanta habilidade na ministração. O que é que eu estou querendo dizer? Deus nos deu qualidades específicas. Pedro, escrevendo na primeira carta, no capítulo de número 2, no versículo de número 5, ele diz, vocês são pedras vivas, que somadas formam o edifício de Cristo, que é a igreja. Não tem pedra igual. Todas as pedras são necessárias e se falta uma pedra, há um buraco na parede. Só que nós nos escondemos sob a premissa de que eu não sei, quando na verdade não é a falta de conhecimento, é covardia. Por isso que nós nos escondemos nos ensaios para que nós pudéssemos só cantar. Cantar é muito mais fácil aprender a letra de um hino do que aprender um versículo bíblico para cuidar de alguém. É muito mais fácil se reunir um dia apenas para cantar do que se reunir para crescer espiritualmente e ser desafiado a entender que você precisa mudar conceitos que são seus e que a palavra de Deus diz que estão errados e que você precisa alinhar à vontade de Deus. Não há mais tempo de brincadeira, não há mais tempo de achar que as coisas vão acontecer do jeito que era antes. Não vai mais. Não vai mais.
Eu escutei certa feita de um pastor amigo meu, essa frase que ela ficou reverberando na minha mente, e até hoje ela não deixa de ecoar na minha mente, quando ele disse: a igreja terminará os seus dias da mesma maneira que começou, perseguida e marginalizada. Então, amadurecimento significa que eu vou responder pelo meu CPF diante de Deus. Quem está me entendendo diz amém. E você não vai cantar o hino de Shirley Carvalhais para Deus, não. Deus vai fazer você, mostre as suas mãos. Eu quero ver as obras que você produziu aí nas suas mãos. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Muito bem. Então você é capaz. Olhe para o irmão que está do seu lado. Você gosta disso? Eu detesto isso, mas eu faço quando você está dormindo. Aí eu tenho que fazer. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você é capaz. Ei, irmão, faça ele acreditar. Faça ele acreditar. Balance ele, diga: você é capaz. Balance ele, balance. Ei, irmão, não durma não, você é capaz. Diga a ele, diga. Ei, irmão, não durma não, você pode, você é capaz. Ei, adolescente, você é capaz. Diga isso, diga. Diga com fé. Olhe para a pessoa, essa pessoa que você falou, ela acreditou? Você é capaz. Então a primeira coisa que você tem que fazer, olhe para cá, não se compare com ninguém. Olha para cá, uma das coisas que mais me frustrava era quando eu chegava na igreja de Mossoró. O nome do irmão era Eudes, um grande amigo meu. O Eudes, ele aprendeu a tocar, ele não tinha recurso, ele aprendeu a tocar numa cartolina, as oitavas do teclado. Eu chegava, quando eu olhava para o Eudes, que nota é essa? Eu não sei, eu só faço. E eu com um violãozinho assim, olhando para ele. Uma dificuldade danada de fazer o Fá. O Fá me fez desistir do violão, do baixo e da guitarra. O Fá é terrível. Eu me frustrava, porque eu jamais alcançarei o nível desse homem. Eu desistia. Então você olha para o presbítero Júnior Lima pregando. Pá, pá, pá. Você olha para o Misael pregando. Pá, pá. Eu não vou pregar nunca. Como eles, não. Vou puxar a sardinha para mim também. Como eu, não. Porque as nossas características são forjadas a partir de experiências que nós temos e do conhecimento que adquirimos e da percepção e da visão que Deus nos deu. Olhe para cá, cada indivíduo é único. E aí vai para um amigo meu que hoje está em Mogi Guaçu, que era de João Pessoa, que queria pregar com o Marco Feliciano. Até suspensório ia para a igreja. Fábio Rogério, um abraço. Não funciona. Você entende? Olhe para cá. Você entende? Não funciona. O que é que você sabe fazer? Ei, olhe para cá. O que é que você sabe fazer? Deus lhe deu alguma coisa para fazer. Está aí na sua mão, está brilhando na sua mão. É isso que vai fazer você fazer a diferença aonde você está. É a conversa com a pessoa, é a maneira de você ser. Se você é alegre, seja espontâneo. Se você é calado, você é calado. Mas não importa, você sempre tem algo para fazer. Você pode demonstrar Cristo se você não souber falar. Você fala de Cristo. Se você não tiver como, você demonstra. Outro ponto, meu tempo está indo embora. Exerça com excelência. O que você sabe fazer, faça com excelência. Faça com toda a sua força. Olhe para cá, quando eu canto, eu canto. Eu não sei ficar cantando, me guardando. Eu canto, eu fecho os olhos, eu tento me entregar, eu tento me conectar. Porque se eu estou aqui, eu preciso me conectar com o sagrado. Eu preciso de Deus, eu preciso da presença de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso sentir Deus. Então não me importa se você não está, não me importa se tem 1000 ou 100, não importa se tem 500 ou 20. Eu quero me ligar com Deus. Então eu dou intensidade ao que eu estou fazendo.
Eu dou intensidade quando eu estou pregando. O pastor Ademir, grande amigo, também disse, eu gostaria de entender, assim, algumas pessoas que pregam assim com você, pregam com raiva. Eu não prego com raiva, eu prego com intensidade. Eu gosto de pregar com intensidade, porque o que eu quero fazer para Deus, eu faço com intensidade. Você faz com excelência. Posso ouvir um amém? Então algumas pessoas demoram 15 minutos para fazer um sermão. Eu passo um dia. Eu não quero deixar, eu não quero escapar nada, eu quero buscar mais, eu oro. Senhor, me mostra mais, eu quero descer completo, pleno. Porque tudo que eu quero fazer, eu faço com excelência. Eu quero fazer com excelência. Uma vez um jovem me perguntou, pastor, como é que o senhor dorme? Tem tantas igrejas sob sua responsabilidade, tem tanta coisa para fazer, às vezes você não consegue fazer. Como é que o senhor dorme? Eu durmo pelo seguinte princípio: eu sempre dou o meu melhor no que eu faço, eu sempre me entrego totalmente às minhas coisas. Depois, se eu não conseguir atingir o objetivo da outra pessoa, mas eu atingi o meu, porque eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor para Deus. Quem está me entendendo, diz amém. Isso é libertador. Isso é libertador. Isso é libertador porque se você não se compara, as pessoas vão te comparar. Pastor, tem pastores que são mais amáveis que o senhor. Tem pastores que abraçam e beijam. Eu não vou abraçar e beijar. Ah, pastor, tem pastor que vive na nossa casa. Desculpe, eu não vou viver na sua casa. A hora que você precisar de mim, eu vou até fazer uma restrição aqui. Olhe para cá. Vou fazer até uma restrição, porque eu disse isso numa pregação, eu ligando, um novo convertido, eu disse, a hora que você precisar ligar para mim, você liga. A pessoa ligou 2 da manhã. Eu liguei, o senhor não atendeu. Que hora? 2 horas. 2 horas, irmão. Deixa para outro dia. Não é, irmão? Amém? A não ser que seja uma urgência. Se for urgência, você liga para o Fábio Acioli, para o Fábio Gomes. Não, não liga para mim, não. Pode ligar, irmão, é brincadeira. Amém? Mas cuidado na hora. Faça com excelência. Faça com o que você tem de melhor. Não imite ninguém. Nem queira ser como ninguém. Seja você mesmo. O que é que você pode fazer? Com quem você... O que você pode fazer com as pessoas que estão próximas a você? Como fazer discípulos? Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Você está comigo? Diga amém. Primeiro Samuel, capítulo 17, verso 38. O texto que eu falei, eu quero que você... Vamos lê-lo. O texto de Saul. Saul vestiu a sua própria armadura a Davi. Pôs nele o capacete de bronze na cabeça. Vestiu com a couraça. Cingiu a espada sobre a armadura. E tentou andar. Mas Davi jamais havia usado aquela armadura. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou seu cajado na mão. Escolheu 5 pedras lisas de ribeiro, pôs sobre o alforje de pastor que trazia consigo, e com a funda na mão, foi na direção do filisteu. Golias ficou tão irritado que ele falou: eu sou um cachorro, você vir para mim com pedra e pau? Mas olhe para cá, ele tinha habilidade com aquilo. Ele tinha habilidade com a funda. Se você usar com excelência o que você tem, olhe para cá, você vai impactar muitas vidas nessa terra. Você cozinha bem, você acolhe bem, você é um bom intercessor. Faça o que você tem de melhor no processo de compartilhamento da palavra. Essa é a sua característica de evangelização e de discipulado. Quem me entende diz amém. Não adianta querer usar os termos que você não consegue. Dorcas tinha uma tesoura e uma linha. O que você tem? O que você pode fazer para trazer uma pessoa para Cristo? Por fim, no último ponto, onde
e como começar? Essa lição, esse sermão é como fazer discípulos. Como é que você faz discípulos? Primeiro, você não se compara para ninguém. Você é você e Deus vai usar você. Diga amém. Segundo, você tem que usar o que Deus lhe deu com excelência, com a melhor forma que você tem. Terceiro, onde começar? Nos cultos de missões, nós olhamos assim, nós dizemos assim, passava aqueles vídeos da África, a gente chorava, eu quero ir para a África, lembra disso? Lembra disso? Diga amém. Você já pediu a Deus para ir para a África? Quer? A gente ora por você agora. O missionário está aí, bota a mão na cima de você. O missionário bota a mão, o sujeito vai para a África no outro mês. Porque quando a gente fala missão, né? Para a África. Missão para longe. Existe uma coisa, olhe para cá, que não pode ser ignorada. É o seu círculo de relacionamentos. Sabe, o círculo de relacionamentos são as pessoas que fazem parte na sua área de vivência. É a sua área de influência. O círculo de relacionamento, olhe para cá, é seu marido, é esposa, são filhos, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Todas essas pessoas fazem parte de um círculo de relacionamento que só você tem. O círculo de relacionamento de Renata, nem Kelvin tem. Porque o círculo de relacionamento de Renata tem pessoas que não fazem parte do círculo de relacionamento do Kelvin. Porque mesmo que eles estejam casados, ela vai conviver com pessoas, no trabalho, por exemplo, que ele não vai conviver. Na vizinhança, sim, mas no trabalho, na faculdade, olhe para cá, esse círculo de relacionamento, ele começa num núcleo duro, que é o núcleo familiar, ele se expande para os amigos, ele se expande para os colegas, ele se expande para os vizinhos, ele vai se expandindo e conforme mais ele se aproxima do núcleo, mais você tem influência sobre as pessoas. Quem me entende diz amém. E aí, preste bastante atenção. É exatamente a ferramenta que os discípulos usaram em Atos capítulo 8, do verso 1 ao 4, quando eles saem fugidos de Jerusalém e eles vão pelas cidades. Faça um exercício de raciocínio junto comigo, olhe para cá. Havia uma perseguição à igreja, quem dissesse que era cristão morria, eles não podiam chegar em praça pública e dizer assim, nós somos cristãos, aceite Jesus como nós fazemos. Ainda fazemos. Eles não podiam fazer isso. Então, o que era que eles faziam? Eles se mudavam para um lugar, começavam a morar naquele lugar, eles criavam um relacionamento com as pessoas naquele lugar, ganhavam a amizade dos vizinhos daquele lugar. Somente quando confiavam nos vizinhos, eles começavam a compartilhar. Discipulado de relacionamento. Olhe para cá. Traga aí agora na sua mente, você que está aqui comigo e você que está em casa. Traga aí na sua mente alguém próximo a você que não é crente em Jesus, que não conhece Jesus. Rapidinho aí, que eu não tenho pouco tempo, o cronômetro é cruel comigo. Traga a sua memória. Olha agora, Senhor, me mostra aí alguém próximo, do núcleo duro, da família, uma pessoa que você ame, que ainda não é crente em Jesus. Você conhece alguém aí? Levante a mão. Muito bem. Quando nós falamos de processos de evangelização, o que é que você imagina? Vou levar essa pessoa para a igreja, sim ou não? Vamos para a minha igreja. Você acha que evangelizar é? Vamos para a minha igreja. Agora imagine junto comigo, essa pessoa aí que você imaginou. Você imaginou essa pessoa? Imaginou? Alguma das que você imaginou é sua sogra? Ninguém evangeliza a sogra, né? Cuidado, viu? Mas olhe para cá. Você imaginou alguém, não imaginou? Agora imagine que está eu, você e essa pessoa. Nós estamos num processo de convencimento. Eu vou falar, você vai falar. Ela vai confiar mais em mim ou em você? Se ela confiar mais em mim, você não é amigo dela, não. É o grupo do Zap que você foi expulso por causa de política. Ela vai confiar mais em você. Porque ela pertence ao seu ciclo de relacionamento. E você tem impacto sobre a vida dessa pessoa. Mesmo que você não perceba, você tem impacto sobre a vida dessa pessoa. Quem está me entendendo diz amém.
Sempre, sempre que duas ou mais pessoas, sempre quando duas ou mais pessoas se sentam para conversar, existe uma batalha de influência acontecendo. Sim ou não? Todas as vezes que mais de duas pessoas se sentam e vão conversar, existe uma batalha de influência acontecendo. De questões mais triviais e simples às questões mais complexas. Sabe quando você senta com alguém e você vai falar da série que você assistiu e você quer convencer que aquela série é boa para a pessoa assistir? É uma influência e um convencimento. Você está influenciando. Quem está me entendendo diz amém. Quando você vai falar, tenta convencer que seu marido é mais bonito que o da sua amiga. Posso ouvir um amém? Algumas irmãs já desistiram. Já aceitaram, né? Mas algumas ainda batalham. Tentam convencer, não, ele é bonzinho. Veja, ele é assim, ele é assim, ele é assim. Quando a menina namora com um menino feio, vai tentar convencer a amiga que o namorado é bonito. Um bocado de gente se escondendo. Olhe para cá. Questões triviais, mas também de questões complexas. Há uma batalha de convencimento. E o mais assustador é que nessa batalha de influência, alguns de nós estão perdendo. E o mais assustador é que alguns de nós está perdendo esse território e não está utilizando. Foi Deus quem constituiu o ciclo de relacionamento para que você possa exercer a sua influência, usar o que você tem com excelência e levar essa pessoa a Jesus Cristo. Você entendeu o processo? Diga amém. Então você não se compara a ninguém, você usa o que você tem de melhor, você utiliza o ciclo de influência que você tem. Você não precisa ir para a África, você só precisa se concentrar nas pessoas que estão perto de você. E por fim, mas não menos importante, lembrar que nós estamos batalhando entre dois mundos. Existe uma guerra e muita gente ignora essa guerra. Muita gente ignora essa guerra. Existe uma guerra sendo travada espiritualmente quando nós sentamos com alguém e vamos falar de Jesus para essa pessoa. Abra sua Bíblia, já vamos encerrar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 19. Eu não sei se esse silêncio é sono ou é entendimento. Entendendo, né, irmão? Amém? Vocês me assustam com esse silêncio. Mateus capítulo 13, verso 19. É a explicação da parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e a arrebata. O que lhes foi semeado no coração, e este foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado sobre solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, ele logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e faz produzir a 100, a 60 e a 30 por um. O que ele está dizendo? Ele tinha a semente é a palavra. O terreno é a pessoa que você está evangelizando. Olhe para cá. Imagine que você já cumpriu essas primeiras etapas. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é não se comparar com ninguém. Posso ouvir um amém? Não se compare com ninguém, você é você. Segundo é você exercer ou você usar o que você tem de melhor da sua característica. Terceiro é você ir para o seu raio de influência. Essa pessoa que você pensou, ela é seu primeiro alvo. Diga amém. É seu primeiro alvo. E o quarto, você vai semear. Só que quando você vai semear, o que é que vai acontecer? Existe algo espiritual acontecendo que você não vê. Enquanto eu comecei a pregar esse sermão, desde que eu comecei agora, sempre acontece isso. Você se distraiu não poucas vezes. Você pensou em algumas coisas ali fora, você cochilou. Você divagou em pensamento algumas vezes, você pegou o celular. Quando você está numa pregação e alguém do nada pega um livro, pega a Bíblia e vai folhear a Bíblia, é porque ele dispersou, ele não está
conectado, ele não está entendendo o que está sendo falado. Quem está me entendendo diz amém. Então a semente foi lançada, só que o que foi que aconteceu? Ela não encontrou abrigo no seu coração. Você está distraído, vem a desatenção e rouba. Por isso, quando nós nos preparamos para pregar, nós não preparamos só a retórica, nós não preparamos só o argumento, não preparamos só o estudo, nós oramos para que Deus prenda a sua atenção ao que Ele está falando, para que Deus jogue a semente no seu coração e você seja terra fértil para produzir frutos. Se você ouvir a palavra, eu duvido, nunca existiu e nem existirá alguém que ouve a palavra, pratica a palavra e sua vida não é transformada. A vida é mudada, é radicalmente transformada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela muda. Acontece com os outros, não acontece comigo. Você não está prestando atenção. Num bom linguajar pentecostal, o anjo está passando com a bandeja do seu lado e você está distraído. A palavra precisa encontrar abrigo no seu coração. Olhe para cá. Então, quando você está conversando com alguém, Deus, de alguma forma, tem que encaminhar essa semente no coração da pessoa. Só que o diabo vai tentar distrair, o diabo vai tentar tirar atenção, o diabo vai tentar roubar essa palavra do coração. Essa palavra as pessoas vão dizer, não é bem assim, você é radical, não é dessa maneira. E essa palavra, ela precisa entrar no coração como uma semente, ser plantada para que ela comece a germinar e crie raízes. E nós temos que orar. O nosso desafio é ganhar pessoas. Se pudéssemos resumir, já vou terminar. Se pudéssemos resumir a nossa missão sobre a terra de uma forma bem simples, além de salvar vidas e gerar discípulos, é marcar vidas. Marcar vidas. Não importa quantos anos você tenha, não importa quantos anos você tem agora, 50, 60, 70 anos, você vai lembrar do seu pai ou da sua mãe ou de pessoas que marcaram a sua vida com ensinos, com testemunho, com demonstração de vida. Olhe para cá, essas pessoas marcaram a sua vida. Se você é pai ou é mãe, o louvor pode subir. Se você é pai ou é mãe, talvez daqui a 20 anos você não esteja mais sobre essa terra. Talvez daqui a 20 anos você já tenha morrido. Talvez as pessoas já tenham te esquecido. Mas olhe para cá, as pessoas às quais você marcou a vida delas, elas jamais esquecerão de você. Porque você marcou essas pessoas. A nossa missão é marcar vidas. E nós estamos passando desapercebido na vida de muitas pessoas. A pessoa do caixa que vê você todo dia, a pessoa do seu parente que você cruza o caminho dele todo dia. Pode vir, mãe, não precisa esconder não, pode ficar. Essas pessoas, elas são marcadas pelo que você faz ou pelo que você não faz. Porque quando você se cala, outra pessoa vai marcar essa vida que está perto de você. Talvez uma pessoa enviada pelo inimigo marque a vida dessa pessoa. E você não perdeu a oportunidade de marcar essa pessoa. Ganhar vidas é muito mais que uma ação numérica. Ganhar vidas é marcar pessoas. Marcar. Aquele que está projetando um suicídio. Aquele que está dizendo que a vida dele acabou. Aquele que está sendo condenado ao inferno. Você acredita no inferno? Você acredita no inferno? Essa pessoa que você lembrou aí está indo para o inferno. E Deus já mandou você lá falar com essa pessoa. Com sabedoria, com insistência, usando o que você tem de melhor. Aí nós dizemos assim, olha para cá. Ah, se fulano ficasse na frente do pastor 1 minuto. Poxa, eu trouxe um convidado para o culto. Puxa, não é o pastor que está pregando. Poxa, não é o presbítero que está pregando. Ah, se ele ouvisse o pastor 5 minutos. Ele só precisa ouvir você. Tudo que ele precisa, Deus já colocou em você.
E as palavras que você falar, potencializadas pelo afeto, pelo carinho, pelo respeito que essa pessoa tem por você, tornarão essas palavras muito mais eficientes do que qualquer bom orador possa fazer. Deus chamou você nessa noite aqui para dizer a você que você não precisa se comparar com ninguém. O que eu tenho é meu e não é de ninguém. O que você tem é seu e não é de ninguém. O seu sorriso é seu. A capacidade que você tem é sua. Use para compartilhar. Se desafie a ir além de um domingo por semana. Se desafie além de ir além de apenas um culto, de apenas 2 horas cantando. Se desafie a levar alguém para Cristo. Se desafia a falar de Cristo para alguém. Se desafia a inserir Cristo na conversa que você está tendo todo dia. Horas e horas e horas e horas de conversa com as pessoas. E o diabo não deixa você inserir ali a mensagem do Evangelho, a mensagem redentora. Basta uma palavra para que Deus abra o mar vermelho e a sua palavra comece a produzir fruto. E comece a produzir fruto. E comece a produzir fruto. Potência no que você diz. Na escola. Sabe por que algumas escolas estão virando aí e a gente não está entendendo o que está acontecendo? Porque você, jovem, tem que falar. Porque você, jovem, tem que proclamar. O nosso desafio é esse. Você é muito mais que uma pessoa. Você é uma ferramenta. E eu digo uma coisa, uma ferramenta amolada. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Como eu orei para que essa mensagem encontrasse abrigo no seu coração. Porque saímos daqui hoje com essa mensagem no nosso coração, fervendo no nosso coração, nós impactaremos muitas pessoas. Eu tive uma mensagem parecida com essa com a juventude num sábado de manhã. Estavam meio apagadinhos. Eu quero ficar com eles uma manhã dessas aí. Meio apagadinhos, meio desanimados. Naquela manhã nós falamos algo parecido com isso. Foi forte o que a gente viveu aqui naquela manhã. E à noite o Senhor converteu 6 pessoas. E vai vir mais aí. Alargue as tendas, porque os nossos jovens estão pilhados, pegando fogo para trazer mais aí em nome de Jesus. Estão orando, estão jejuando, estão pregando. Se prepare para a colheita. Agora Deus quer usar você. Deus quer usar você no seu escritório. Deus quer usar você no carro que você dirige. Deus quer usar você com a sua vizinha. Deus quer usar você, não importa onde você esteja, Deus quer usar você. Deus não quer usar o teólogo, Deus não quer usar o PhD, Deus quer usar você. Porque conhecimento sem prática é vaidade. E Deus quer usar você. Pai, nós entramos diante do Senhor. Pai, o nosso coração rendido diante do Senhor. Pai, produz o efeito necessário no nosso coração. Que tornemos cultura, a nossa cultura, salvar e gerar discípulos. Salvar vidas e gerar discípulos. Salvar vidas e gerar discípulos. Não importa o que aconteça, não importa onde eu esteja, que o meu desejo seja salvar vidas e gerar discípulos. Salvar vidas e gerar discípulos. Se eu estiver no ônibus, o meu desejo seja salvar vidas e gerar discípulos. No trabalho, salvar vidas e gerar discípulos. Na vizinhança, salvar vidas e gerar discípulos. Eu quero que meu irmão seja um discípulo. Eu quero que o meu pai seja um discípulo. Eu quero que minha mãe seja uma discípula. Eu quero que meus irmãos sejam discípulos. Discípulos. Gere discípulos. Gere discípulos. Gere, frutifique, frutifique. Para a glória do teu nome nós nos reunimos. Para a glória do teu nome nós estabelecemos. Para a glória do teu nome nós queremos desfrutar de ti. É no nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos pela fé. E todos dizem...